receber honra e poder. A único que digno de receber honra e poder. A único que digno de receber honra e poder. A único que digno de receber honra. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o leão da tribo de Judá? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu as trevas e nos libertou. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu as trevas e nos libertou. Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, mais que vencedores. Seu nome é Jesus. Jesus. Seu nome é Jesus. A único que digno de receber honra e poder. A único que digno de receber honra e poder. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. A único que digno. A único que digno. Digno. Só tu é digno. Só tu é digno. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é
boa tarde, boa noite, bom dia. Espero que estejam bem, né? No momento que estiverem assistindo. Se você não estiver bem, eu oro para que você fique bem em nome de Jesus. A música que acabamos de ouvir é uma música relativamente nova, né? Que eu fiz há algum tempo atrás. Se você observar a primeira foto aí do clipe, do vídeo, eu estou ministrando junto com um amigo meu que chama Gregório Magno, que faleceu há alguns anos atrás, né, uns 4 anos atrás. Um homem de Deus. E eu coloquei essa foto porque eu fiz essa música enquanto eu ministrava com ele, numa das nossas ministrações juntos. E ele gostava muito, então eu lembrei. Eu gravei ele agora, nunca tinha gravado ele antes. Espero que você tenha desfrutado. Uma música de exaltação ao nosso Senhor, né? Então, vamos começar agora mais uma reflexão e vamos orar primeiro. Senhor, te agradecemos por esse novo dia, porque respiramos hoje levantamos, hoje estamos aqui novamente em pé. Sabemos que tem algumas famílias, pessoas que estão sofrendo com perdas, com doenças, com economia e tantas coisas. Oramos para que esse vírus, essa pandemia, acabe logo em nome de Jesus, Pai. Agora pedimos, Senhor, fale conosco através da Tua Palavra, através das Escrituras. Amém. Então, nosso texto de hoje está em Marcos, capítulo 6, Marcos 6, de 30 a 44. Marcos 6, de 30 a 44. Um bom trecho, né? Uma boa porção da palavra. E nós vamos ler. Amém? Marcos 6, 30 a 44. Verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe então: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Nós temos isso também em essa parte, né, da história. Nós temos também em Lucas 9, né? E também temos em Mateus, se não me engano, Mateus 6, por aí. Mas em Mateus, deixa-me ver. Mateus 14, Marcos 6, Mateus 14 e Lucas 9, né? Tem essa mesma passagem com alguns acréscimos, né? Na versão de Lucas, em Lucas 9, verso 10, diz assim:
sobre a multiplicação dos pães e peixes, diz que este era um momento em que os discípulos regressavam do seu primeiro evangelismo. Estavam voltando da primeira viagem missionária que Jesus os tinha enviado, né? Quando Jesus soprou neles poder e autoridade para curar enfermos, expulsar demônios e anunciar o evangelho do reino, né? E então foram enviados por Jesus para fazer essas coisas, né? Curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho do reino. E nessa ocasião estavam voltando. Imagine você que estavam voltando cansados, né? Porque andavam a pé, foram de aldeia em aldeia. Então, mas eles estavam muito empolgados, estavam muito felizes com os frutos e também porque perceberam que Deus os podia usar, né? Então eles voltaram empolgados, querendo contar para Jesus o que tinham feito, querendo contar para o Senhor, né, os seus feitos. E estavam muito empolgados, estavam cansados fisicamente, mas estavam muito felizes, né? Quando a gente sai para fazer a obra de Deus, sai para pregar o Evangelho, eu fiz isso durante mais de 3 décadas, continuo fazendo, né? Mas agora, por causa da pandemia, eu estou fazendo isso, né, através das redes sociais, mas chegando a muitos lares, né? Graças ao Senhor, temos tido testemunhos, pessoas que têm ouvido, pessoas que têm comentado, têm compartilhado com outros. Mas quando a gente sai para pregar o Evangelho, a gente saía aos fins de semana, por exemplo, saía na sexta-feira, voltava na segunda. Fim de semana todo pregando, tocando, ministrando. Aí voltava cansado, voltava muito cansado fisicamente, porque é um esforço, isso é um cansaço que traz. Mas voltava com muita alegria, a alegria de fazer a obra de Deus, né? E basta um dia de descanso para você poder voltar a fazer isso, né? Mas hoje eu vejo muitos ministros, muitos pastores, ministros de louvor e tanta gente aí se queixando de cansaço, não sei o que. Fala, vai descansar, meu irmão. Antes os discípulos andavam a pé, nós temos hoje mordomia, a gente viaja de avião, viaja de ônibus, confortável, reclinável, viaja de carro, viaja de trem, né? Aqui no Reino Unido, as viagens de trem são gostosas, são deliciosas, são recreativas, né? Então você descansa durante essas viagens. Mas eles estavam cansados, os discípulos estavam cansados, mas eles estavam também muito felizes, muito empolgados, né? Por isso o Senhor quis levar eles para um lugar retirado, porque a multidão continuava aí com suas necessidades, pedindo oração, pedindo isso, aquilo. Então Jesus queria ouvir os discípulos, queria compartilhar esse momento com ele, ter esse momento de intimidade com os discípulos que todos nós precisamos ter com o Senhor, né? E principalmente quem está ministrando, que está na linha de frente, precisa ter esses tempos, né, de intimidade com o Senhor, a sós com o Senhor, recarregar as baterias. Os discípulos estavam doidos para fazer isso e Jesus quis levar eles para outro lado. Então eles se afastaram, né, de barco. Mas eles não contavam com uma coisa: a multidão correu, deu a volta, não sei o que eles fizeram aí, mas eles chegaram antes. Jesus e os 12 foram de barco, né? Mas a multidão foi a pé, correndo, dando a volta por todo aquele lugar ali e chegando antes que Jesus e seus discípulos. Quando Jesus e os discípulos chegaram, a multidão já estava lá esperando eles. A multidão queria mais, né, de Jesus. E Jesus, ao ver essa cena, ele não resistiu, porque Jesus é assim. Jesus é dessa maneira. Ele veio para os que estavam perdidos, para os que estão perdidos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele veio para os perdidos, veio para o mundo, veio para aquelas pessoas que necessitam, que precisam dele, né? Então Jesus não resistiu ao ver o esforço dessa multidão, correndo, chegando antes do que ele, esperando por ele ali. A compaixão de Jesus, que deve ser o nosso combustível, deve ser o combustível do nosso ministério, né? A compaixão tomou conta do coração do Senhor. Inundou o coração do Senhor. Então ele recebeu a multidão.
e lhes ensinou. No verso 34, que nós acabamos de ler, diz que ele lhes ensinava, né? E na parte de Mateus 14, capítulo 14, verso 14, diz que também os curava eles, né? Porque eram como ovelhas sem pastor. Assim diz o Evangelho, né? De Marcos e Mateus. Então eu posso imaginar a cara dos discípulos que estavam ali, querendo estar a sós com o Senhor, né? Querendo estar ali com o Senhor, desfrutar um tempo ali, comer algum pão, tomar um vinho e compartilhar as bênçãos e receber do Senhor algum ensinamento, né? Até mesmo uma palma do Senhor, né? Para dizer muito bem, né? O que vocês fizeram, que bênção, vão fazer mais e tal. Mas a compaixão do Senhor é maior do que o nosso cansaço, é maior do que nossos ministérios, é maior do que a nossa vitória, a nossa bênção. A compaixão do Senhor é maior do que os nossos problemas, é maior do que nós temos sempre essa dor de nós mesmos, né? Autocomiseração. É maior do que tudo isso. A compaixão do Senhor é pelo perdido, porque nós já somos dele, né? E ele quer que nós tenhamos essa compaixão também. Ele quer que nós tenhamos essa paixão também pelas almas. Um descanso é importante, claro que é importante, mas certamente existem prioridades para o Senhor, né? E as almas são a prioridade, porque ele amou o mundo de tal maneira, né? E de qualquer forma, sempre acharemos um tempo para descansar, sempre vai ter um tempo para descansar. Em algum momento, nós vamos descansar. Mas há momentos que nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, alimentar a multidão. Isso que nós precisamos fazer. Nós acabamos de ler ali no texto, em Marcos 6, né? Os discípulos acharam uma desculpa para se livrar, né, disso aí. Falaram, mas Senhor, como que nós vamos alimentar essa multidão? É muita gente, cara. Não tem nem para nós. Onde que nós vamos comprar tanto pão, tanta comida? Não vai dar, não dá, não tem como. Deixa para lá, vamos ter o nosso tempo de intimidade, vamos descansar, né? E muitas vezes ficamos muito voltados para nós mesmos, né? O meu ministério, eu curei, eu falei, eu preguei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E esquecemos que nós estamos aí por causa do perdido, né? O nosso ministério não é nada diante de Deus, foi Ele que deu os dons e talentos para nós. Mas os perdidos, eles precisam de salvação, né? Os discípulos acharam a desculpa exata para se livrar disso. Falaram, não tem pão, não tem como alimentar, né? Mas nesse exato momento, Jesus percebeu o que estava se passando e resolveu tratar com os discípulos também. Jesus podia ter feito um milagre ali, fazer cair maná, fazer cair pão do céu, carne, churrasco, frango assado, qualquer coisa podia ter feito ali. Mas ele queria que os discípulos fizessem, ele queria que os discípulos trabalhassem, ele queria que os discípulos entendessem qual que era a verdadeira missão aqui na Terra, né? Que maravilhosa oportunidade Jesus teve aí de tratar com os discípulos, uma lição, diria, silenciosa, né? Então, Jesus deve ter pensado, esse momento certo para tratar com eles, né? Aí ele disse, não, vão vocês e dai-lhes vós mesmos de comer. Eles devem ter pensado, o Senhor endoidou, né? Surtou, né? Pirou. Olhando para o tamanho da multidão, que aproximadamente seriam umas 15 mil pessoas ou mais, né? Porque eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, sempre a gente fala isso, já deve ter ouvido várias vezes, mas imagina uma multidão de umas 15 mil pessoas. Os argumentos dos discípulos, de certa maneira, eram válidos, né? Eram válidos. E como vamos fazer isso, né? Estavam cansados, não havia recursos humanos para fazer o que Jesus estava querendo, não havia recursos naturais para esse feito. Mas quando o Senhor te diz uma coisa, te diz, faça,
Ele vai te dar o respaldo. Você não olha para os seus limites, você não olhe para as suas limitações, não olhe para a sua pequenez, né? Se ele disse faça, é porque ele vai te capacitar para fazer. Ele vai te dar os recursos necessários, mesmo que não sejam visíveis na hora, né? Então, ainda o Senhor mandou eles procurar uma área com grama verdinha no meio do deserto, né? Para a multidão se assentar em grupo de 50 e 50 e de 100 em 100. Mas mais um trabalho para os discípulos, né? Mais ralação, né? Como disse no Brasil. E como se isso fosse pouco, o Senhor pediu que entregassem a ele um pouco que eles tinham, que eram 5 pães e 2 peixes, né? Como acabamos de ler. O Senhor poderia fazer peixes, cair peixe, pão de qualquer lugar, da areia do deserto. Ele podia fazer ali que surgissem maçãs e figos e uvas, se ele quisesse, né? Mas se ele quer que nós participemos, ele quer que nós sejamos participantes da obra dele. Ele quer nos ensinar a dar, amém? A doar, quer nos ensinar a entregar o pouco que temos, né? Para que seja através do Senhor multiplicado e possamos alimentar a multidão, né? Talvez esses poucos pães e peixes que eles tinham aí não daria nem para os discípulos comer direito, porque eram doces, e esses pães e peixes eram de um rapaz que estava aí com eles, né? Talvez não daria nem para eles, né? Mas o Senhor é especialista em multiplicar, né? Ele tem essa especialidade. Então, se você quiser ver milagres, se você quer ver o Senhor operando, você precisa abrir mão de algumas coisas. Primeiro, do seu ego. Eu preciso abrir mão do meu ego. Nós precisamos abrir mão do nosso ego, porque os milagres não são para satisfazer o nosso ego. Os milagres são para abençoar as vidas, as almas. Os milagres são para suprir alguma necessidade. Os milagres são para preencher algo que está vazio e não tem como preencher de maneira natural. Os milagres vêm quando a parte natural não é suficiente, né? Então, a palavra do Senhor diz que ele pediu que entregassem a ele primeiro, né? Os pães e peixes. Depois ele pegou os pães e peixes, os levantou, orou e agradeceu ao Senhor e os entregou aos discípulos, né? O milagre foi acontecendo à medida que os discípulos iam repartindo. Então, o milagre acontecia nas mãos dos discípulos. Não aconteceu antes. Jesus não entregou para os discípulos toneladas de pães e de peixes. Ele não entregou para os discípulos, ele entregou a mesma coisa que ele recebeu. Só que agradeceu, abençoou, devolveu para os discípulos e os discípulos conseguiram alimentar a multidão. Glória a Deus, né, por isso. Então, depois que todos se fartaram, depois que todos comeram, depois que todos ficaram satisfeitos, ainda sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, cada discípulo ali pode levar um cesto cheio de pães e peixes para casa, ainda abençoar a sua família. E isso que é fazer a obra de Deus, né? Deus nunca deixa você com o seu cesto vazio. A gente que vive do ministério, né? Vive viajando, ministrando, pregando por aí. Muitas vezes essas igrejas são generosas, dão ofertas. Algumas mal pagam as passagens que a gente gasta, os gastos que a gente tem, porque não tem recursos, outras porque são mão de vaca, né? Mas a maioria, vou te dizer, as igrejas mais humildes são as mais generosas. Sempre foi assim. Mas, de alguma forma ou de outra, eu sempre paguei minhas contas, eu sempre coloquei comida em casa, na mesa. O Senhor nunca deixou faltar nada. Mas sempre fizemos a obra de Deus em primeiro lugar, né?
Então, eu quero te incentivar a entregar o que você tem para Ele. Não para mim, não para o pastor, não para ninguém, para Ele. Seus dons, seus talentos, aquilo que você tem de mais precioso, põe na mão dEle. Ele não vai reter, Ele vai te devolver. Mas Ele vai agradecer ao Pai, vai abençoar. E você vai poder sair para alimentar a multidão com os poucos pães e peixes que você tem. Nunca é pouco. Nunca é pouco com o Senhor. Nunca é pouco. Se nós escolhermos ter as mesmas prioridades que o Senhor tem, com certeza iremos ver milagres acontecendo. Eu te garanto isso. Eu tenho visto. Mas se colocamos na frente o meu ministério, o meu ego, meus dons e talentos, eu sou o cara, Deus me usa, Deus precisa de mim, aí já começou mal e com certeza vai terminar mal. E você não vai ver milagres, não. Tem muita gente forçando a barra aí, muita gente falando de cura, tem muita gente falando de libertação, mas não cura nem liberta ninguém. Só falam. Se eu vou para um culto de cura, eu quero ser curado. E se eu vou para um culto de libertação, eu quero ver libertação acontecendo. Não quero ninguém falando de libertação. Eu sei que Deus cura, eu sei que Deus liberta. Então, se eu sou convidado para uma campanha de cura e libertação, eu quero ver Deus curando e libertando. Não quero ver ninguém forçando a barra, não. Entende? Mas as pessoas não entregam o que elas têm, elas retêm, elas querem para elas querem segurar. Se esse rapaz tivesse segurado os pães e peixes, ficando caladinho, provavelmente Jesus ia usar a areia do mar para fazer, a areia do deserto para fazer pães e peixes ali. Mas o rapaz entregou e ele viu as coisas sendo multiplicadas. Então, não fique guardando seus poucos pães e peixes, entregue na mão do Senhor. Esses poucos pães e peixes vão apodrecer, mal vão dar para nos alimentar. Mas quando você vai e dá prioridade para as coisas que Deus tem prioridade, aí você vai ver milagres acontecendo na sua vida, milagres de multiplicação e de verdadeira prosperidade. Prosperidade que é a ausência de necessidades, Essa é a verdadeira prosperidade. Então, se você retém, você guarda, você possui para você, você vai deixar de alimentar a multidão, que é a prioridade do Senhor. E vai privar essa multidão de conhecer o Senhor e as suas maravilhas. Nós precisamos amar as coisas que o Senhor ama. Amém? Que o Senhor te abençoe. Espero que tenha sido bênção para você essa palavra, essa música que nós ouvimos. E divulgue, passe para outros, sabe de alguém que está precisando de ouvir uma palavra, uma mensagem, uma canção abençoada por Deus, dada por Deus. Faça isso, divulgue, mande mesmo para pessoas que dizem que não creem. Eu tenho visto ateus aí que estão assistindo essas mensagens, estão anotando, fazendo perguntas. Então, Deus quer salvar, Deus quer se manifestar. Vamos usar nossas redes sociais, vamos usar os nossos poucos recursos, que Deus vai multiplicar, Deus vai fazer. Amém? O Senhor te abençoe e até a próxima.